Você sabia que, mesmo tomando a quantidade certa de água, algumas pessoas passam por períodos de desidratação ao longo do dia? E isso gera prejuízos como cansaço, perda de concentração e até mesmo dores de cabeça. A depender de como é o seu dia a dia, uma estratégia simples de fracionamento pode não funcionar. E é por isso que eu quero compartilhar e explicar para você um método que eu ensino para os meus pacientes e eu mesmo faço para evitar esses períodos de desidratação. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. A primeira etapa do método consiste em quanto de água você deve beber. A gente trabalha numa faixa de 35 ml por quilo a 50 ml por quilo de peso. Se você é uma pessoa menos ativa, você deve partir do mínimo de 35 ml por quilo. E se você é uma pessoa mais ativa, aí você vai chegar, inclusive pode chegar aos 50 ml por quilo de peso. Quem mora em locais mais quentes, e hoje no Brasil a gente tem passado ondas de calores cada vez mais frequentes, eu recomendo inclusive subir, não ficar nesse mínimo de 35 ml por quilo, subir para 40, 45 ml por quilo, a depender da região que você mora, porque a gente pode perder até 1 litro e meio de água só na transpiração e na respiração ao longo do nosso dia. Depois que você fez os cálculos dessa quantidade total de líquidos que você vai beber, a gente vai partir para um fracionamento, mas não é um fracionamento simples. Eu já vou explicar. O que você vai fazer? Você vai dividir o período do seu dia, o seu dia, em 3 períodos: manhã, tarde e noite. E aí você vai parar e vai olhar e vai falar assim: qual período do dia é o período que eu fico mais ativo, que eu me movimento mais, que eu gasto mais energia e, consequentemente, você vai consumir, o seu corpo vai consumir mais água nesse período. Pode ser de manhã, de tarde ou de noite. Vamos supor que seja de tarde. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o total desse líquido que você fez, o total que você tem que beber, metade desse total você vai tomar no seu período mais ativo, certo? E o restante? Desse restante, você vai dividir em 3 porções iguais. Uma porção você vai tomar à noite, para você poder garantir uma hidratação adequada durante o seu sono e uma hidratação que não seja excessiva, que vá fazer com que você fique acordando à noite para urinar. E as outras 2 porções você vai tomar no seu outro período que restou. Então, recapitulando, metade do total no seu período mais ativo, da outra metade você divide em 3 porções iguais. Uma porção para o período da noite e as outras 2 porções que faltaram no período que restou, que pode ser de manhã ou de tarde, a depender do seu dia. E isso pode ser variável. Se o seu dia na semana não é fixo, se você, por exemplo, tem um dia que você é mais ativo de manhã, tem um dia que você é mais ativo à tarde, aí você faz os seus ajustes durante a sua semana. Combinado? Ah, doutor, o meu período mais ativo é à noite. Não tome metade à noite. Tá? Eu já vou explicar o que você vai fazer. Vamos aqui para um exemplo prático. O seu Carlos tem 55 anos e ele pesa 70 quilos. Como ele mora num local mais quente, eu fiz as contas com 40 ml por quilo, o que vai resultar em 2.800 ml de água em 24 horas, num dia inteiro que ele tem que beber. Na maioria dos dias, o período mais ativo do seu Carlos é o período da manhã, tá? Porque ele acorda e já vai para academia, ele gosta de fazer as atividades físicas do dia dele antes de ir para o trabalho. Então, desses 2.400, 1.400 ml ele vai tomar logo de manhã, até o horário do almoço mais ou menos, certo? Sobrou 1.400, que ele ainda tem que tomar à tarde e à noite.
Desses 1.400, a gente vai dividir em 3, que vai dar aproximadamente 450 ml. É um pouquinho a mais, mas eu arredondei um pouquinho para menos, para ficar mais fácil para a gente fazer as contas. Então dá 3 porções de 450 ml. Dessas 3 porções, 2 ele vai tomar à tarde. Então ele vai tomar 900 ml à tarde. E os 450 ml ele vai tomar à noite até aproximadamente umas 8 horas da noite, tá? Porque ele costuma se deitar às 10 horas. Certo? Então, essa é uma divisão ideal, tá? Ah, doutor, eu senti sede, o que eu faço? Bebe água. O mecanismo de sede é muito importante, não ignore ele. Se você está sentindo períodos de sede, nesses períodos em que você reduz um pouquinho o consumo de água, faça pequenos ajustes e veja se você não está mais ativo naquele período. Porque se você estiver mais ativo, seu corpo vai consumir mais água e aí você vai acabar tendo períodos de sede, tá? Doutor, o meu período mais ativo é à noite. Como eu faço? Bom, não dá para você tomar, vamos supor que você tenha o mesmo peso do Carlos e não dá para você tomar 1.400 ml à noite, metade do que você tem que tomar nesse período noturno, porque senão você vai acordar 2 a 3 vezes à noite para urinar e isso vai atrapalhar um pouquinho o seu sono. O que eu recomendo? Se o seu período mais ativo é à noite, passe essa metade para o período da tarde, mas não no começo da tarde. Você começa tomando, vamos supor, esses 1.400, você toma 400 ml até as 4 horas da tarde e 1 litro das 4 até mais ou menos 6, 7 horas da noite, tá? Porque aí você vai chegar no seu período mais ativo já muito bem hidratado. E aí você provavelmente não vai sentir sede e aí você complementa com essa porção de 1/3 da metade, né? Que seria 1/6 do total, no restante da noite e os outras 2 metades que faltaram no período da manhã, tá? Então se você tem o período mais ativo à noite, usa essa estratégia de tomar mais água no período anterior, tá? Porque isso evita com que você acorde à noite para fazer xixi e evita que você fica desidratado aí no seu período mais ativo. Combinado? É óbvio que essa estratégia ela pode ser modificada, tá? De acordo com as suas necessidades, não precisa ser rígido, mas é um bom norte, é uma boa orientação que você pode seguir para começar a beber água aí ao longo do seu dia, evitar períodos de desidratação e melhorar, inclusive, a sua performance durante o seu dia a dia. Certo? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você está tendo alguma dificuldade, se isso deu certo para você, tá? É muito importante esse feedback para que a gente possa aprender juntos. E se você gostou do vídeo, não deixa de curtir o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com quem você acredita que vai utilizar essas informações. No mais, espero que você tenha gostado. Eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.